Televidente, bom venire nel segmento di Caribbean Update Tour Simang. Nós temos um update, uma sammanfattning de differenti notizie do que succede durante durante di Simang tras di Lomba, seja em área de Caribe, então hasta nós vai Venezuela, nós vai América, Europa, basta que eta tem interesse para nós aqui na Corsão e em área de Caribe. Então uninang ku algum luna acaba foi de abril nós está base todo nabo informação da Venezuela. Nós tu saco eleição controversial para a Assembleia Constituinte atrás de Lomba, já domingo último. E 41,5% está a cifra que está trazendo mais disputa boa de oposição e não caso uma chamada para seguir protestar. E segundo o presidente Nicolás Maduro, a eleição é uma vitória para uma eleição, é uma vitória para a revolução. E a seguinte reportagem nos tem de Al Jazeera TV. There was never any question about who would win an undisputed election boycotted by opposition parties. Here we are, a country in peace, exercising our right to vote. But it was far from the peaceful civic celebration that the government had described. From northern Venezuela to Caracas, there were running battles between demonstrators and security forces, taking one of the deadliest tolls since protests against the Constituent Assembly election began months ago. Among the dead, a 13-year-old boy and a National Guardsman. The Constituent Assembly and its newly elected delegates will make up a super legislative body dominated by government loyalists, which will not only rewrite the Constitution, but could dissolve the opposition-controlled Congress. Many see it as the end of democracy. Today we're seeing that this dictatorship has just lost the little bit of legitimacy that it might have had. Voters in this low-income neighborhood, like Lydia, seemed unsure about the Assembly's aims. An improvement for the country, that's what they're telling me, she says. Faced with a low turnout, local organizers asked voters to sign a list with their document in hand to determine who had still not shown up. This is called the red point, or the red control area. After people go through this procedure, they go to another area where their new ID card is scanned. That information goes directly to the ruling Socialist Party so that they know exactly who has or who hasn't voted. As expected, the government declared it had won a historic show of support, while opposition leaders estimated a less than 13% turnout. Today can be summed up in two words: abstention and repression. Tomorrow we begin a new stage of struggle, of non-recognition of a fraudulent process that the Venezuelan people rejected. Venezuela's government will also face a stronger wave of protests from abroad, including the imminent threat of new economic sanctions from Washington. Lucia Newman, Al Jazeera, Caracas. Questa evidente maneira para mira é notícia que a situação na Venezuela tem atenção internacional, diferente reportagem, diferente comentário, então nós temos interessante também para você, para compartilhar com você de BBC com reportagem, então análise chiquito, vamos apreciar a reportagem aqui de BBC World News. Several people have been killed in clashes in Venezuela during the country's controversial election. President Nicolás Maduro has claimed victory, calling it the biggest vote ever for the revolution. He wants to put in place a new constituent assembly with powers to rewrite the constitution. The opposition boycotted the vote and at least 10 people died in clashes between police and protesters. Well, our correspondent Will Grant is in the capital, Caracas, for us now. And Will, the election appears only to have added to Venezuela's problems. That's right, Rita. This was the bloodiest election day in living memory, really, in Venezuela. And as you say, it's completely compounded existing problems. The
governments say that around 41.5% of the electorate turned out to vote for them, and they're taking that as a resounding victory. But most Venezuelans, I think, watched in disbelief when that result was announced. They simply don't believe that many people turned out in support of the government, given the disillusionment, the anger, the frustration on the streets, the long queues for basic foods and the violence. Mr. Maduro now has a serious problem on his hands in terms of the credibility of this vote and of governing Venezuela moving forward. Pues uma situação que por rato lo sigue prevalecendo ainda é incrível que diz na país vizinho tem turbulência aqui. Pero nós sabemos que bani Venezuela, nós sabemos para Suriname, nós há informação aí na Suriname, para bastante tempo acaba Caribbean Update, nós bem reportar diferentes movimentos na afiliar na grupo terrorista, ISIS, e a vulnerabilidade de nossa área de Caribe e nossa área latino também, para essa aqui. Diferente reportagem awardo a sacar de CIA, diferentes organizações que handle e assim chama Homeland Security. E hobby aí focus na Trinidad, mirando que não tem uma população muslim bastante grande na isla. E segundo a informação, pouco vaga nos tem visa, for de Suriname que também tem uma população muslim. A autoridade não tem 5 pessoas muslim, 2 de não identificar como holandês, não tem nacionalidade holandês, e outro de detenido não está, entre outros, o de parlamentário Ronnie Brunswijk e o partner de aqui de Ronnie Brunswijk. O parlamentário Brunswijk, ex-parlamentário, ex-bodyguard de Daisy Bouterse e Jungle Commando, tudo isso ela assim, aquele então, ela declara que o Yumu estava tendo auto com a pessoa sospechosa, ela foi arrestada, mas depois ela o Yumu de liberdade, mas não tem nada de ver com o assunto aqui. O Ministério de Justiça e Polícia explica oficialmente que o arresto de pessoa em questão associado depois de não receber certa informação que indica a violação do Código Criminal de Terrorismo. Pero de mesmo a autoridade não sigue bisa que até agora não está investigando, não tem indicação que o suspeitoso não estava planeando um ato de terrorismo, embajada ou missão, e que o resto não aqui tampouco está basado em informação de agência internacional. Sendo bisa que a informação está pouco vaga, a família de duas pessoas com nacionalidade holandesa não está mais a coisa, então não está bisa e não na família não está dentro esse tipo de coisa aqui. Pero vamos para Jamaica. Para 2018, a indústria de cannabis na Jamaica está completamente reglada. Essa aqui, segundo o presidente da Cannabis Licensing Authority, CLA, Dr. Hyacinth Lightbourne, está tomando um processo sistemático para estabelecer a indústria aqui na Jamaica. E durante a Jamaica 55 Diaspora Conference, riba marijuana medicinal, Dr. Lightbourne explica que Jamaica a esse cambio foi em 2005 na lei de Dangerous Drug Act, para assim não por regra e legalidade da indústria de cannabis na isla. E essa aqui cobre diferentes áreas, foi de cultivação, e maneira para processar, transportar, e venda de essa aqui, e a área de investigação e desenvolvimento. No momento aqui, com essa aqui, acordo implementar, já tem 236 petições a dengaba, 2 acordo aprovar, e tem 44 licenças pendente aprovação. E uma situação, segundo o doutor aqui, que nós evitar e regra hope bom tem certa regra não e acordo não, segundo o Dr. Lightbourne, para evitar que a polinização de mata de cannabis para uso industrial para sua fibra não, zeta e o pepita não, está cruza com esse de outro tipo de marihuana, por exemplo, marihuana medicinal. Mas essa aqui não está bem, aunque não está bem para
bini de mesmo tipo de mata não tá wado cultivar para uso não diferente. Então se é algo mesmo nós tá na isla, Jamaica tá meta nós Jamaica tá isla, hopi já tem hopi aguacero, tem orkan, então e não bota hanha com diferente pipita, não tá cruza com outro, então já é po daia e stock lá nos bisa. Di isnang kunang que usa para fibra, para cabuya, de hemp, maneira também na inglês, tanta tra panha, tela também ora bo trate bom, eta que da mesma coisa, mas cedo, me agora aquele então, me tem palazzo pants traha de hemp. Hopi duradouro nos cinco bisa. Dus esse é update de assunto de indústria aqui de hemp cannabis aí na Jamaica. Pero lá nós vamos para Holanda só ng Zomer Carnaval. Zomer Carnaval tumalugar em parada, tumalugar durante o fim de semana. Pero começa todo carnaval, mas tem sua reina e 2 semanas passar Jeanette Russell de 26 anos a sabe de conquistar o título de Miss Zomer Carnaval 2017. Lá nós temos alguma palavra de Jean. Majesteit, gefeliciteerd. Super bedankt. Was u nerveus? Had u klamme handjes? Nou, er waren wel momentjes dat ik dacht van, oh, wat is dit spannend. Maar ik was achter met geweldige steun van de andere kandidaten. Dus ik ben heel dankbaar voor momenten dat we achter de schermen hebben gehad. Het pak dat u zo meteen gaat dragen ook bij de verkiezingen, dat heeft u zelf gemaakt, heb ik gehoord. Ja, klopt. Dat heb ik zelf gemaakt. Hoeveel uren zijn er wel niet ingegaan? Nou, uren, dat is een beetje moeilijk om dat te gaan tellen. Maar het is altijd heel vaak met carnaval, het is een jaar voorbereiding. Het is een jaar omdat het eerst maanden foto's zoeken en kijken van wat wil ik en wat is mijn visie. En dat gaan tekenen en dan beginnen we met bestellen. En dan komt het magische moment, iets van 3-4 maanden voor de carnaval, het plakken. Bij misverkiezingen en misschien ook wel is het bij de koningin van de carnaval, die hebben altijd een boodschap voor de wereld. Wat is uw boodschap? Mijn boodschap is dat, heb je carnaval in je land, heb je geen carnaval in je land, is er carnaval in de buurt, ga naar carnaval. Want carnaval is echt een geweldige feest, die brengt mensen samen. Ik zeg altijd tegen iedereen, carnaval is unity. Het brengt mensen echt samen, van verschillende culturen, verschillende achtergronden. Het is niet alleen een feest om bijvoorbeeld te dansen, maar je straalt je creativiteit, je straalt je liefde. En het maakt niet uit welke taal je spreekt, iedereen gaat lekker los dansen. Pues esa es nuestra reina de Zomer Carnaval allá en Holanda. Bonita palabra, entonces me puedo imaginarme, entonces basar en su palabra, nanku joven Jeanette aquí lo den nos carnaval otro año que yo es que nos da un chance de mirele pasó. Ya la visa, camina en carnaval, vos me está. Pues así que nos llega final de nos edición de Caribbean Update. Nos lagabo con carnaval, algún día highlights de Zomer Carnaval allá en Rotterdam. Aguacero acá, pero ese no estroba el ambiente. Disfrutar de esa aquí, entonces nos visamos de otra semana de otra edición de Caribbean Update.
nosso deseo ta pa ora nos